Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 ao versículo de número 19. Nosso pastor Eberton, ele está hoje ali em Cariacica, pregando no aniversário da Igreja Batista em Santana. Pastor Berlamindo está ali com aqueles irmãos. No próximo domingo está aqui conosco à noite. Amém? Nosso pastor Eberton está ali servindo aqueles irmãos, servindo aquela igreja. Os irmãos, lembrem sempre de orar também pela vida do nosso pastor Eberton e por nós. Somos carentes. Amém? Irmãos, deixe aberta aí a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo do versículo 16 ao versículo de número 19. A palavra de Deus diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor neste momento fale conosco através da sua palavra. Que o nosso coração esteja, Pai, o coração do teu povo totalmente, ó Deus, rendido aos teus pés, ó Deus, e pronto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor possa, ó Deus, usar a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor deseja ao coração da tua igreja. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tenho certeza que nós já ouvimos algumas mensagens nesse texto a respeito de uma palavra sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está aqui, a figura central desse texto, onde ele foi para a sua terra, e ali na sua terra ele entrou numa sinagoga para fazer a leitura do livro, do rolo, como era costume naquela época. E então ele encontrou uma passagem que estava no livro do profeta Isaías, onde ele fez a leitura, e exatamente como nós acabamos aqui, onde ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e as palavras do Senhor Jesus, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar libertação aos cativos, para libertar os que estão oprimidos, dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus, Ele vai dizer que o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim porque Ele me ungiu. O que significa dizer essa palavra onde Jesus está dizendo de ungiu? Tenho certeza que muitos de nós já ouvimos falar sobre a unção de Deus, o poder de Deus. No Antigo Testamento, a unção era feita como um ato simbólico, onde um óleo, o azeite, ele era derramado sobre a cabeça de certas pessoas que eram separadas por Deus para ministérios. Como, por exemplo, nós temos os profetas, nós temos os reis, nós temos os sacerdotes, aqueles que eram separados por Deus para ministrar ao Senhor, para fazer a obra de Deus na antiga aliança. O ato simbólico que era derramado ali era um óleo sobre a cabeça daqueles homens, como por exemplo, quando Samuel foi ungir Davi. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós vemos aqui
o rei Davi sendo ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, como uma escolha do Senhor para ser o ungido de Deus, escolhido por Deus para reinar o seu povo. No Novo Testamento, quando nós vamos olhar para esse ato de ungir, quando o Senhor Jesus, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Esta unção, ela está exatamente ligada à capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que seguem Jesus, sobre a vida de Jesus, para fazer a vontade de Deus, amém? Isso significa unção, é ser ungido, é receber a presença e o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que é o que nós vemos. Jesus, ele sabia disso. Mas como nós vemos na antiga aliança, apenas algumas pessoas, os reis, os profetas, os sacerdotes, os juízes que Deus levantavam, tinham a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Mas na nova aliança não é mais assim. Pois Deus havia profetizado por intermédio até mesmo do profeta Joel, Joel capítulo 2, verso 28 ao 29, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E de fato esta palavra se cumpriu no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, onde vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, então veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram pousar sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, todos foram cheios do Espírito Santo. Então na antiga aliança era de uma forma, na nova aliança nós não temos mais essa distinção de uns ou de outros, mas todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles recebem a unção, eles são ungidos com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém, irmão? Você é feliz por isso? Eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu sou feliz porque o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a minha vida. Ele que é o nosso consolo, Ele que é a nossa força, Ele que é o nosso ajudador, Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas, nossas limitações. E é isso que Jesus está dizendo quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Se nós observarmos no capítulo de número 3, vai dizer sobre o batismo de Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus ele está ali sendo batizado, o que é que acontece? O céu se abre e o Espírito Santo de Deus ele desce sobre Jesus como uma pomba, em forma corpórea de uma pomba. Então por isso Jesus ele tinha essa convicção, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tinha essa convicção, porque ele sabia aquilo que havia acontecido com ele há algum tempo atrás, ali no seu batismo, pois o Espírito Santo havia descido sobre ele. O Espírito Santo de Deus havia descido sobre ele ali. Então, queridos, algo que me chama a atenção é que o Senhor Jesus ele tinha essa convicção, e o que me impressiona é que muitas vezes, muitos de nós, não temos parecer essa convicção de que o Espírito Santo de Deus, ele habita na nossa vida, que nós temos a presença, a unção e a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Muitas vezes nós vivemos como se o Espírito Santo de Deus, ele não habitasse em nós, indiferentes à sua presença, indiferentes a quem Ele é para mim, a quem Ele é para você, ao que Ele significa, essa convicção que nós precisamos ter. Quantos aqui têm convicção da sua salvação? Foi uma pergunta da escola bíblica dominical hoje. Quantos aqui têm essa convicção, que você é um salvo? Amém? Você tem certeza? Metade da igreja levantou a mão, mas o restante vai sair daqui com essa convicção. Amém? É a mesma coisa essa convicção. Se você tem convicção de ter da sua salvação, você também tem que ter a convicção de que você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Efésios capítulo 1 diz que quando nós cremos no Evangelho de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa.
Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E essa convicção precisa estar sobre a mim e sobre a sua vida. A unção de Jesus Cristo, aquilo que Ele recebeu, toda a unção, queridos, e agora preste atenção nisso, toda a unção tem um propósito, amém? Tudo que você recebe de Deus, Ele te entrega, Ele te dá por um propósito. Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele não para por aí, mas Ele diz, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu para uma missão, para um propósito. Quando o Senhor Jesus, Ele diz essa verdade, Ele diz, olha, eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus, Ele está sobre mim, mas eu também tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Ele estando sobre mim, Ele me ungiu para uma missão, para um propósito, para cumprir uma missão. E que missão é essa? Ele vai dizer, primeiro, evangelizar aos pobres. Ele fala, o Espírito de Deus, Ele está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar, para pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. É a primeira missão. Por que você tem o Espírito Santo de Deus? Para pregar a palavra de Deus, para anunciar, porque você tem a presença para anunciar a palavra de Deus aos pobres. E nós estamos dizendo aqui, apenas aqueles desprovidos de riquezas materiais, mas aqueles que são desprovidos de riquezas eternas, riquezas espirituais, aqueles que estão desprovidos da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ungiu, Ele nos capacita, Ele capacitou assim como Jesus, para pregar as boas novas do Evangelho, anunciar o Evangelho, aqueles que estão desprovidos da graça de Deus, aqueles que estão espiritualmente pobres, necessitados da graça salvadora de Jesus Cristo. É a nossa missão, era a missão de Jesus, evangelizar, anunciar as boas novas. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, de como Deus enviou o seu Filho para nos salvar de modo imerecido, por meio da sua graça, por meio da sua graça. Anunciar o Evangelho da nossa parte, muitas vezes é como nós, um mendigo que encontrou o pão e vai anunciar a outro mendigo onde esse pão foi encontrado, que é o Jesus Cristo, o nosso Senhor. Necessitando deste pão da vida, que é Jesus Cristo. Evangelizar aos pobres, mas uma coisa nós não devemos esquecer jamais, irmãos, que essa proclamação e essa evangelização só pode ser na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. É Jesus que está dizendo, Ele me ungiu para. O próprio Senhor Jesus, que falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É o mesmo Jesus Cristo que disse aos discípulos, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É o mesmo Jesus que disse em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis por testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Ele estava dizendo exatamente isso. Você só pode pregar o Evangelho se você estiver capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você estiver revestido da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Este é. Jesus não fala que você tem que falar bem. A primeira coisa que a gente pensa é que eu não falo bem, pastor. Eu não sei.
não tenho muitas condições, eu tenho vergonha, aquilo outro. Jesus não fala nada disso. O requisito que Jesus diz é: receba o poder do Espírito Santo de Deus. O que eu preciso para anunciar o Evangelho, pastor? Eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus. E Ele me ensinará a palavra de Deus, porque Jesus diz: Ele vos ensinará todas as coisas. Ele me ensinará aquilo que eu tenho a falar. Ele me dará as palavras certas no momento certo. Lendo a sua palavra, Ele me instruirá. O Espírito Santo. Ele vai dizer: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Proclamar libertação da escravidão, do aprisionamento, do mundo, do pecado, do diabo, aqueles que estão presos nas garras do inimigo, aqueles que estão enjaulados. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo de Deus está sobre ele para trazer libertação. E quantas vezes nós lemos as Escrituras e nós vemos Jesus libertando aqueles que estão aprisionados, libertando aqueles que estão encarcerados pelo inimigo. É nossa missão, é missão da igreja, levar a libertação àqueles que estão aprisionados, aqueles que estão presos. Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 8, 34 ao 36, Ele diz: e replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele não para, ele fala: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Verdadeiramente sereis livres. E quem é que pode libertar a vida de uma pessoa? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui no contexto realmente as pessoas estão falando: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. E exatamente eles estavam pensando de uma escravidão física. Mas Jesus estava falando de uma escravidão espiritual. Porque Ele diz: todo que comete o quê? Pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado é um senhor de escravo cruel. O pecado é um senhor de escravo cruel. Ele aprisiona os seus, e o final, o salário que ele paga é a morte. O salário daqueles que estão encarcerados, presos pelo pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma pessoa só pode ser liberta pelo poder e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem esse poder. Essas pessoas estão encarceradas. Jesus, certa vez, Ele conta uma parábola, uma pequena parábola, onde Ele vai dizer que eles estavam chamando Ele do próprio Beelzebu, porque Ele estava libertando pessoas que estavam aprisionadas pelo diabo, pelo inimigo. E então Ele fala: olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então, pelo Espírito de Deus, então chegou até vós o reino de Deus. E aí Ele vai dizer assim: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Então lhe saqueará toda a casa. O que Jesus está falando? Você já entendeu essa parábola alguma vez? Eu acredito que sim, né? Quem é o homem valente? Entrar na casa do homem valente que Jesus está falando? Exatamente Satanás, que mantém pessoas aprisionadas. Jesus está falando:
Ele é aquele que entra no reino das trevas, amarra a operação de Satanás e saqueia os seus bens, as almas daqueles que estão aprisionados, é saqueada pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz: Ele me ungiu para libertar os cativos, libertar os aprisionados, aqueles que estão aprisionados no pecado, aqueles que estão aprisionados em vícios. É o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Também a missão de Jesus é a missão da igreja, é proclamar a libertação, irmãos. Como igreja nós temos que crer que o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso para libertar aqueles que estão aprisionados no pecado, aqueles que estão encarcerados, aqueles que precisam de uma nova realidade de vida. Eu não posso, você não pode, mas o poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida, Ele pode. Ele pode. Mas para isso nós precisamos ter convicção de que sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Com uma convicção que Jesus tinha. Mas você fala, mas pastor, mas aí você está falando de Jesus. Jesus é outro nível. Tá? Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: olha, é para os vossos bens, o bem de vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Espírito Santo de Deus não virá. E a palavra de Deus diz que quando eu e você se convertemos, quando nós nos convertemos, nós não recebemos um Espírito Santo Júnior, irmãos. Amém? Não existe um Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo que habitou em Jesus era o Espírito Santo maior, mais poderoso, e o que habita em nós é o Espírito Santo Júnior, o menor. Não é, irmãos. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em mim e que habita em você. Não é o Espírito Santo Júnior. Assim como uma criança se converte, você acha que o que habita nela é um Espírito Santo de criança? É um Espírito Santo, é o mesmo que habita no adulto, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está sobre a minha e que está sobre a tua vida, e nós temos que ter essa convicção sobre nós, de que sobre nós repousa o Espírito Santo de Deus. Jesus vai seguindo, e ele vai dizer que ele veio para dar restauração da vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar restauração da vista aos cegos. É certo, sim, que Jesus abriu os olhos de muitos cegos, como nós vemos Bartimeu, cegos que Ele curou, e que Ele abriu os olhos físicos daquelas pessoas. E Ele tem poder e continua sendo o mesmo para fazer o mesmo ainda hoje. Mas Jesus também recebeu esse poder, essa unção para abrir os olhos espirituais das pessoas. Irmãos, quantas pessoas, por que as pessoas não conseguem muitas vezes serem libertas do pecado? Porque elas estão cegas espiritualmente. Porque elas não conseguem ser libertas, porque há uma cegueira espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 3 a 4, que se o Evangelho ele está encoberto para aqueles que estão perecendo, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas. Essas pessoas estão cegas espiritualmente. Elas estão cegas, e diz que esta cegueira é causada por Satanás, o Deus deste século, que cega a mente e o coração dessas pessoas para que elas não creiam no Evangelho e se convertam a Cristo Jesus. Elas estão cegas. E Jesus diz: olha, o Espírito Santo, Ele é quem nos capacita a abrir os olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais, irmãos, eles precisam estar abertos, precisam estar atentos. O apóstolo Paulo, ele ora aos Efésios, ele diz: eu oro para que os olhos
do seu entendimento seja aberto. Você compreende isso? Eu olho para que os olhos, uma versão diz, os olhos do seu coração sejam iluminados. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz, para que possais compreender. Por que eu preciso ter os meus olhos espirituais iluminados por Deus? Para que eu possa compreender qual é a largura, a altura, profundidade do amor de Deus. A extensão. Como que eu entendo isso? Quando os meus olhos espirituais são abertos. Quando o meu entendimento ele é aberto. Então ele veio dar vista aos cegos, aqueles que estão espiritualmente cegos. Aqueles que precisam ter os seus olhos iluminados. A Bíblia diz que, em Efésios capítulo de número 2, que Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, em nossos pecados, delitos e transgressões, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do poder do ar. Essas pessoas estão cegas espiritualmente, e é o Espírito Santo de Deus que abre os olhos dessas pessoas para que elas possam ser iluminadas e crerem no poder do Evangelho e crerem no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, irmãos. Qual era o chamado de Paulo? Qual era o chamado de Paulo, irmão? Atos capítulo de número 26, versículo 18. Esse, se os irmãos puderem projetar ali, eu gostaria de ler com os irmãos. Se os irmãos da projeção conseguirem. Atos 26, 18. Se não, abre aí na sua Bíblia. Amém? Atos 26, 18. Eu vou ler aqui mesmo. Paulo está falando que ele teve um encontro com Deus a caminho de Damasco. Ele está testemunhando diante do rei Agripa. E então ele vai dizer como foi esse chamado. E ele diz como Deus o chamou. E ele diz que o chamado dele é para o quê? Abrir os olhos os olhos deles, ou algumas versões dizer dos cegos, e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Olha o chamado de Paulo: abrir os olhos daqueles que estão cegos, abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Esse era o chamado de Paulo. E esse é o meu e é o seu chamado. Abrir os olhos daqueles que estão espiritualmente cegos, para que se convertam das trevas para a luz, para que venham para Cristo, para que se convertam e recebam sim a remissão dos seus pecados, e sejam assim santificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, e recebam a herança eterna. Então o Espírito do Senhor, ele está sobre, o Espírito do Senhor, ele está sobre, é muita convicção, irmãos, tem que ter convicção. O Espírito do Senhor, ele está sobre mim, ele me ungiu, e você precisa ter convicção disso, irmão, quando as provas vierem sobre você, quando as lutas virem. Eu não vou entrar nisso aqui, mas você vai ver que quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo de Deus. E depois, exatamente, ele prega esse sermão que nós estamos falando aqui hoje. Jesus venceu as tentações
porque ele tinha convicção de quem ele era, da missão dele e daquilo que Deus tinha. Está sobre mim o Espírito do Senhor está sobre mim para pôr em liberdade os oprimidos. Algumas versões trazem curar os de coração quebrantado, os que estão com o coração quebrantado. Trazer cura para aqueles que estão com seus corações quebrados. Esse oprimido significa isso, está quebrado. Está quebrado. Está debaixo de um peso. Esses dias atrás, eu estive num local. Irmãos, que opressão. Eu estava passando na rua, do nada a mulher saiu com um pedaço de pau na mão e batendo no portão, cachorro, cadê você? E brigava com o cachorro e batia naquele portão e por que você foi comer coisa podre lá na rua, que não sei o que tem, e aquele pedaço de pau e pá, 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 e aquela loucura, eu fiquei, meu Deus do céu, daqui a pouco sobe um pedaço de pau em mim aqui. Falei, Jesus tem misericórdia. Aquela opressão, irmão, aquela mulher estava sobre um peso, sobre a mente dela. E o cachorro, você acha que o cachorro voltou? Lá em casa, o lado de casa foi embora por muito menos. Só porque os meninos estavam puxando a orelha dele, abraçava, rolava, dormia, ele abriu o portão e falou, nunca mais eu volto. Voltou, na hora que viu os meninos, falou, vou embora de novo. Foi embora, falou assim, o quê? Nunca mais vimos, tivemos notícias. Sumiu por muito menos. Eu falei, que cachorro você? Esse cachorro, se ele voltar, ele é corajoso. Mas uma opressão, irmãos, uma opressão, do nada. A mulher saiu para lá de fora, com um pedaço de pau desse tamanho, e batia para tudo quanto é lado. Eu falei, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Quantas pessoas oprimidas estão debaixo de um peso, de um tormento sobre as suas vidas, estão atormentadas. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Você já ouviu essa história? Da mulher encurvada? Ela andava encurvada, e a Bíblia diz que o que ela tinha era um espírito de enfermidade. Aquela mulher andava encurvada, um peso estava sobre ela, uma opressão, ela não conseguia se endireitar. E quantas pessoas que às vezes nós vemos e conhecemos que estão oprimidas, suas mentes, seus corações sobrecarregados, o inimigo está sobre um peso, colocando sobre a vida dessa pessoa, e Jesus diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os que estão oprimidos. Aquelas pessoas estão oprimidas, e o Espírito do Senhor, Ele quer nos usar, irmãos. O Espírito do Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos instrumento nas mãos dEle, para levar libertação a essas pessoas, cura para essas pessoas. Irmão, nós precisamos crer que Deus quer nos usar, nós precisamos crer que o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer, irmãos. Se eu não vou crer naquilo que está na Escritura Sagrada, irmãos, eu deixo de ser pastor, irmãos. Se não for para mim crer na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para mim, irmãos, eu deixo de ser pastor, não quero pastorear mais, porque perde o sentido, perde a essência. E a palavra de Deus diz que sobre nós temos o Espírito Santo de Deus, e a nossa missão é a mesma missão que era do Senhor Jesus. Nós não estamos, irmãos, aqui apenas para o culto de domingo agradável, neste lugar tão confortável, que é muito bom, e glória a Deus porque nós temos Ele, com ar-condicionados, bancos, e tudo isso é maravilhoso para nós, mas há um propósito maior, há uma missão maior para a qual o Senhor Jesus, Ele nos chama para pregar o Evangelho, Ele nos chama para libertar aqueles que estão oprimidos, pessoas que estão carentes.
E glória a Deus, irmãos, porque esta igreja tem tido essa visão, como hoje nossos irmãos que foram enviados estão ali, ministrando o Senhor naquela igreja, revitalizando, levando cura. Mas é isso, irmão, que Deus nos chama para fazer. Quantos aqui já fizeram missões? Foi missões. Glória a Deus. Quando você está no campo missionário, você sente o peso, amém, irmãos? Não sei você, mas quando você está ali na linha de frente, você começa a ver como as pessoas estão oprimidas. Fiz missão uma vez no Vale de Jequitinhonha, uma viagem missionária, irmãos. Que opressão que havia naquele lugar. Você entrava numa casa, tinha uma casa pequena, morando 15 pessoas, e uma opressão, irmão, uma opressão. Pessoas doentes, fisicamente e espiritualmente, de uma forma que eu nunca havia visto, pessoalmente. Você não podia nem fechar o olho dentro da casa, irmão. Se fechar o olho, perigoso você ser atacado. Era muita opressão. Então, irmãos, nós somos, a igreja é a resposta, irmãos, amém? A igreja é a resposta. A resposta não está no governo, nós precisamos orar e clamar para que Deus os use também. Mas a resposta está na igreja. A resposta está na igreja para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam curadas, libertas, irmãos. E por último, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. O dia da sua salvação. E quando o Senhor Jesus, Ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que isso soou aos ouvidos daqueles que estavam presentes naquele dia? O que seria esse ano aceitável ao ouvir daquelas pessoas, quando Jesus ele chega e fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que Ele estava dizendo é, eu vim proclamar o jubileu de Deus. Você já leu do jubileu na Bíblia? Você sabe o que é o jubileu, irmão? Você conhece o jubileu? Você conhece alguém com o nome de jubileu? Mas eu conheço um desenho que tinha um jubileu. O do Pica-Pau. Quantos? O jubileu, irmão, era o ano, ele era proclamado a cada 50 anos. Na Bíblia ele era proclamado a cada 50 anos. E ele era iniciado no dia da expiação, ou seja, o dia do perdão dos pecados. O dia da expiação era o dia do perdão dos pecados. O dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no santíssimo lugar para poder ir diante da presença de Deus. Então o jubileu ele era comemorado a cada 50 anos. E ele era no dia da expiação, e ele era com toques de trombetas. E nesse tempo, e nesse dia, o que acontecia? Perdão dos pecados. O que acontecia? Os escravos eram libertos. O que acontecia? A terra voltava aos seus proprietários. Você comprou uma terra, está desfrutando dela, deu 50 anos, você tem que devolver, tem que voltar para o antigo dono. Deus falou, a terra é minha, a terra não é de ninguém, então vocês não vão ter ela perpetuamente. Deus falou, então no ano do jubileu,
Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Então Jesus está falando: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor, onde todas as dívidas serão canceladas, todos os pecados serão cancelados, não importa o tamanho, não importa a natureza, não importa se a sua dívida ela é pequena ou ela é grande demais. Eu estou aqui proclamando que este é o ano do perdão dos pecados. As dívidas são sanadas. Aleluia. Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, agora eu estou proclamando que todas as dívidas, todos os pecados estão perdoados. Todos os pecados podem ser perdoados, podem ser cancelados. Mas não somente isso, mas nós também deveríamos perdoar aqueles que nos deviam. Amém? Agora, eu não somente deveria ser perdoado, mas eu também deveria perdoar aqueles que me devem. Aqueles que deviam o seu irmão, eles tinham as suas dívidas canceladas. Aqueles que tinham sido vendidos como escravos, podiam agora serem libertos. Então, quando ele diz proclamar o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo que os perdãos são perdoados, mas que o perdão também deve ser oferecido. Vou dizer novamente para ver se sai um aleluia, um glória a Deus. Os pecados podem ser perdoados, mas também o perdão deve ser oferecido. Devemos também oferecer, irmãos. E aí quando você diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino, seja feita a tua vontade. E aí diz o quê? Perdoa os meus, como eu também tenho, a quem me tem ofendido. E aí? É forte, irmãos? Perdoar, Senhor, me perdoe como eu tenho perdoado. Como eu tenho perdoado, Senhor, me dê também do seu perdão. Aí você faz a oração de discípulo: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Você faz: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu preciso. E essa é a oração que os discípulos fez. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas então, irmãos, não é um ano, não é um tempo, quando o Senhor está dizendo é o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo não é um tempo só de receber perdão, mas também de liberar perdão. E eu quero encerrar por aqui, nessa noite, crendo que você, meu irmão, entendeu essa mensagem, crendo que o Espírito Santo de Deus, Ele está sobre você. A minha missão aqui, essa noite, era fazer com que você saísse daqui deste lugar, com a convicção de que o Espírito Santo de Deus, Ele está sobre você, e Ele te ungiu, Ele te capacitou para anunciar o Evangelho, para libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar vista àqueles que estão cegos, anunciar o ano da salvação do Senhor, o ano da graça do Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento, vamos orar ao Senhor. Você pode ir no seu lugar, orar. Ora ao Senhor e fala: Senhor, me dê mais convicção de que o Senhor está comigo. Senhor, me dê mais convicção de que a Tua presença me acompanha. Senhor, se até hoje tem faltado convicção na minha vida, que essa noite, Senhor, seja a noite que o Senhor vai me revestir dessa convicção. Senhor, que eu esteja sempre, 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 ó Deus, aos Teus pés, Senhor. Me capacita, Senhor, a levar refrigério para aqueles que estão tão necessitados, ó Deus, que estão debaixo de opressão, Senhor. Aqueles que estão cegos. Coloca aí agora, na sua oração,
aquela pessoa que você conhece que está cega, espiritualmente falando, aquela pessoa que, porventura, ela está no pecado, e você já falou com ela algumas vezes, já até anunciou, mas fala: Senhor, abre os olhos dela, Senhor, abre o entendimento dela, Senhor, para te conhecer. Senhor, que as escamas dos olhos dela venham cair, Jesus, que ela possa, Senhor, receber a libertação que só o Senhor pode dar, que só o Senhor pode oferecer. Pai, em nome de Jesus, visita familiares, ó Deus, esposos, visita, Senhor, pessoas que estão oprimidas nessa noite, pessoas que estão encarceradas, pessoas, ó Deus, que precisam serem curadas, libertas, Senhor. A nossa oração é para que o Senhor possa visitá-las, Senhor, e que elas recebam, ó Deus, a graça do Senhor. Assim também, Pai, aqui nessa noite, se porventura entrou alguém aqui, Senhor, aprisionado, oprimido, cego, Senhor, que ele saia daqui liberto, e que ele saia daqui vendo, Senhor. Saia daqui, ó Deus, com a convicção, ó Deus, da salvação e do poder do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, que o capacita, que o guarda e que o fortalece, Senhor. Ó Deus, é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus.